Estratégia de vacinação, com todo respeito a todos esses países que eu conheci, nenhum chega próximo do Brasil. Ah, é? Nós temos a melhor programa, nós temos os melhores programas nacional de imunização do planeta. Não sabia disso. Claro, nós temos os melhores programas nacional de imunização do planeta. Saúde da família, nós temos os melhores programas de saúde da família do planeta, que nele está inclusa a vacinação. Caramba. Nós somos um país tropical, exposto a uma quantidade incalculável de doenças, e sim, claro que nós temos, mas se nós não tivéssemos um programa nacional de imunização, tudo de graça pelo SUS. Vá lá o pessoal vai lá no como é na Sociedade Brasileira de Imunização e veja a lista, Sociedade Brasileira de Imunização, veja a lista de vacinas disponíveis no SUS. É maravilhoso. E o nosso Programa Nacional de Imunização é referência no planeta. Sabe por quê? Nós sabemos vacinar desde a década de 80, 70, 80. Nós sabemos vacinar como ninguém. E hoje nós temos a saúde da família que em cada lugar, cada ponto do Brasil, tem um posto de saúde. Tem um ponto de vacinação. Nós temos mais de, são 36, 37 mil pontos de frios, a gente diz. E ali dá para chegar a vacina, estocar, e vai ter no mínimo enfermeiro. Olha só. E vai ter no mínimo enfermeiro, um agente comunitário de saúde, que vai vacinar todo mundo. Meu filho, tu tem a carteirinha, os caras controlam tudo. No Brasil, nós somos referência no Brasil, no mundo, no Programa Nacional de Imunização. Tinha tudo para continuar com isso em relação à vacina. Nós temos condições de imunizar de 2 a 3 milhões de pessoas por dia. Caramba. Sem muito... Quais são os números dos Estados Unidos, por exemplo? Eles estão imunizando quantos milhões por dia? Cara, eu não sei, mas você sabe, Jaqueline? Tinha falado de 1 milhão por dia? Ah, não, bem mais. Bem mais. Eu vi 3 ontem ou antes de ontem, se não me engano. É de 3 a 5 milhões que eles estão fazendo por dia, 3 a 5 milhões. E a meta era 1 milhão de pessoas por dia. Ah, tá. Já ultrapassaram isso. Tá. E tem um porém dos Estados Unidos. O Programa Nacional de Imunização deles é uma merda. É? Porque assim, eles não têm sistema único de saúde. Não tem postos espalhados. Eles perderam vacinas, assim, incontável no início. Porque tudo era encaminhado para os hospitais que são particulares. Ah, cara. E eles não têm essa estratégia de vacinar o público. Então eles perderam muita coisa. Só que eles compraram tantas vacinas, lá em agosto e setembro, eles investiram tantas vacinas que eles tiveram condições de errar. Quando acertaram, hoje vacina quase 10 vezes que nós vacinamos por dia. Mas que país está mais na frente nessa imunização de... Estados Unidos, Inglaterra, e Israel são referências assim, no planeta. É mesmo? E eles foram os que erraram no início. Só que eles erraram no início. Inglaterra do Boris Johnson, na verdade o Reino Unido, né, que são vários países, né? O Reino Unido de Boris Johnson, Estados Unidos de Trump, a própria Itália, a Espanha, eles fizeram, no início, eles fizeram cada merda, cara. Uma atrás da outra. Só que isso é o seguinte, eles não repetem. Se eles repetissem... Senão eles são cobrados muito... Eles eram estraçalhados em público. Você imagina uma Inglaterra fazer o que assim, o líder fazer o que o Bolsonaro faz? Meu Deus do céu. Ele seria, sabe, chutado. Assim. Claro que o fato da forma que eles trataram, de que a China tratou, possibilitou a dispersão do vírus. Como que eles trataram? Como que tipo assim, na verdade, escondeu muita coisa. Eles esconderam mesmo. Tipo assim, um médico, quando veio a público e falou, olha, tá acontecendo isso, tem um vírus novo, ele tem uma capacidade de dispersão de infecção muito grande, tanto que o médico foi calado pelo governo, assim, de forma, assim, ditatorial, que é o sistema, né? Então, assim, só que aí, pronto, dispersou. Quando dispersou, e aí a China já migra para o mundo inteiro, a gente tem a globalização, e aí veio para a Europa. Naquele momento de janeiro, fevereiro, aí já começou a assustar. Começou já assustou mesmo, assim, falou, olha, já dispersou muito. Porque não é um vírus que transmite, por exemplo, por um mosquito. Se ele transmite por um mosquito, vai ficar específico naquela região que tem um mosquito para transmitir.
Transmite por aerosol, por ar, você fala um com o outro, você passa. Que é o pior tipo de Que é a transmissão pra gente. transmissão, exatamente. A facilidade é muito grande de transmitir. Você tá conversando, a gente se beija, a gente às vezes beijava, se falava, abraçava. A gente, no caso, nunca. Brasileira. Eu e você. Não. No caso a gente não, porque mas... do jeito que você falou da impressão, a gente se beija. Se beija, daquela sensação de uma atração e a namorada tá ali, não tá pode... ali, aí pega a mão. pode aqui. Mas o Ebola, por exemplo, a transmissão Também, transmissão muito fácil, era também... e mais simples ainda, mais fácil ainda de dispersar. E aí em fevereiro, a gente falou, cara, tem algo assustando mesmo. Aí veio a Itália, eu conversando com algum, que aí a Itália começou a entrar em colapso, a China já sabia e já abafou. Então, por que na China eles conseguiram controlar tão rápido? Porque eles sabiam da gravidade já? Mas a China sempre tem essas ações para controle, a China, Japão, os países têm essas ações para controle. É porque, assim, a política deles mais ditatorial... Permite, né? Permite. Você vai falar, você não vai sair de casa e acabou. Então, assim, eles fecharam, mas não foi apenas isso. Eles deram suporte para as pessoas ficarem em casa. Tiveram lembra aquela construção de um hospital gigantesco em 7 dias, outro hospital gigantesco em 12 dias. Então, deu aquele suporte, atendeu. Eles produzem os insumos farmacêuticos que, assim, para o mundo, eles já fecharam para eles, para o cuidado deles, tipo, assistência médica, hospitalar, ficou muito restrito a eles. Eles teve uma coisa importante que o pessoal também, às vezes, quando fala, porque aqui tudo é esquerda, direita e tal, comunista, isso, aquilo, e aí, por exemplo, teve uma importação que eles fizeram, uma colaboração que eles fizeram com Cuba, que foi muito importante, com Cuba, que foi para importação, para eles, importação do interferon tipo 1, que basicamente inclusive surgiu aqui no Brasil. Olha, o remédio cubano, tal, que era importante, isso foi muito importante para eles, porque basicamente esse interferon, basicamente vamos utilizar essa expressão, um medicamento é uma citocina, um componente do nosso corpo natural, que basicamente ele é muito importante para combater vírus, de modo geral. A gente usa aqui, por exemplo, para combater a hepatite B e C. Entendeu? Aí falou, só que não é barato, é um pouco caro. Só que se você produz muito, fica barato. E aqui, quando surgiu aqui no Brasil, essa coisa é comunista e tal. Só que isso é muito importante, porque esse componentezinho, o que é que eles fazem? Quando a gente injeta em nosso corpo, eles entram nas células que tem o vírus e nas células que não tem o vírus. O que é que acontece? Ele não é contra especificamente o coronavírus, mas quando ele está lá dentro da célula, o vírus entra, ele impede o vírus de se replicar. Então, assim, eles importaram... Que você pega, mas ele deixa o efeito ser bem menor, e tipo assim, para o controle da pandemia, isso seria uma arma muito boa também, que aqui demonizaram. Aí eles importaram tudo que Cuba... A China já pegou tudo já tem esse acordo com Cuba. Então, assim, eles fizeram uma estratégia muito boa. E nós aqui não. Aí nós repetimos Fizemos carnaval, normal. Mas até o carnaval a gente não tinha o coronavírus aqui. Até então a gente tava, tipo, carnaval não tinha coronavírus. Todo mundo, tipo, eu e ela já não fomos. Já a gente tava combinado, falou, vamos aproveitar o carnaval em Salvador. Aí quando falou... Não fui, não. Eu falei, olha... Você foi Mandíbula, você foi pro carnaval? Foi por lá? Seja sincero. Não fui. Tá vendo? Fui, não. Mas eu já não vou em qualquer carnaval. Eu também não. Então a gente não conta. Agora a namorada dele olhou assim com a cara de que não era mentira, assim, cara. Ele foi ou não foi? Vocês foram? Tranquilo, tá bom. Foi, então não foi não. A gente tinha combinado, falei, não vamos. Não tinha nenhum caso no Brasil, então, até o carnaval. Até então não. Aí falou, ok, não vamos mesmo assim, porque a coisa está piorando. Tá piorando, a Itália começou já a entrar em colapso. Então vamos lá, o paciente zero foi em... Sempre é a China. A China, como chama a cidade? Wuhan. Em dezembro. Isso. Na Itália explodiu os casos em... Janeiro, fevereiro já tinham casos. Em Espanha março colapso. Depois da Itália começou a espalhar? Aí, por exemplo, Espanha, o vírus já estava na Espanha em março. E eu tava até conversando com uns amigos naquela passeata de 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O vírus lá, eu conversei com os amigos, olha, Espanha se ferrou. Por quê? Porque o vírus ele tá dispersando muito rápido, teve aquela passeata com muita aglomeração, casa caiu. 15 dias, um mês depois, colapso. E aí Estados Unidos. E aí foi incrível porque exatamente os países que subestimaram o vírus
Itália, Espanha, Inglaterra. Inglaterra também? Inglaterra também. Teve É, né? os Estados Unidos com Trump, aquela coisa que nada, nós somos Superman. Aqui no Brasil, que é o presidente, olha, o máximo que pode ter são 800 mortes aqui no Brasil e 20 mil mortes no mundo, isso é exagero da mídia e tal. Esses países foram os primeiros que sofreram. E aí Aqui bateu mesmo, começou a bater em março pra gente? Eu não lembro. Não, março foi o primeiro caso, tá? Março, aí veio abril, maio, junho, aí já começou. Quando Aí, que fechou julho que foi o pico pior. Junho, julho e agosto foi o pior. Mas em março eles já começaram a fechar algumas coisas e restringir aqui, eu lembro. Mas assim, era algo bem restrito, ainda não, porque a gente estava alertando muito. Só que nós estávamos alertando de uma forma meio que com conhecimento que nós tínhamos dos outros vírus, não desse. Então assim, era muito propício a erros. E esse foi o maior problema, porque os exemplos políticos iam exatamente em nossos erros. Ah, vocês erraram nisso, vocês erraram naquilo. Claro que a gente ia errar. A gente estava tentando, sempre tinha um erro, mas nós estávamos acertando muito. Um deles olha, mantenha o isolamento, mantenha a máscara, uso de álcool gel. Isso a gente tem que manter. Erros que a gente vai fazendo, porque ciência é assim. Olha, a maioria das coisas que nós fazemos em laboratório dão erradas. É claro, né? Faz Até que a gente consiga um que dê certo. Tentativa e erro, e quando acerta, replica, faz de novo, até ver se tá e sempre uma coisa que é interessante no laboratório nunca repete o que nós fizemos anterior. Nós montamos esse protocolo. As pessoas acham engraçado no meio científico, é um ambiente elitizado, pessoal muito inteligente, isso, aquilo. Eu brincando com o pessoal assim, essa elitização, esse narcisismo científico é uma farsa. Por quê? Porque a gente erra pra cacete, tipo, a gente monta, quando a gente tem algo certo no laboratório, a gente dança balé. Conquista, né? Cara, tem alguns exemplos, assim, tipo, às vezes em Oxford, à noite, assim, eu trabalhando, dava uma coisa certa. Aí não tem inglês, ou brasileiro, ou mexicano, se abraçava. What the fuck? Isso é muito legal e tal. Então, assim, a ciência nos ensina a ser humildes. Porque a gente vai errar a maioria das vezes. Só que o que dá certo... Você tá falando porque aqui no Brasil a gente subestimou, superestimou? O que a gente subestimou e começou a negar muita ciência. O que a gente falava... Não, mas a ciência erra. A ciência falou que estava errado. Que é o que eu faço, por exemplo, eu trabalho com desenvolvimento de tecnologias para desenvolver vacinas, que é o mais caro, na verdade. O que é mais caro em tudo? É o conhecimento. Claro. A forma de desenvolver a tecnologia... Fazer mesmo a vacina deve ser barato. O problema é... A tecnologia que pertence. Por exemplo, muitas empresas que desenvolveram as vacinas, ou institutos, não necessariamente aquela tecnologia é a melhor, mas pertence a eles. Então eles vão investir naquilo. E nós temos uma cultura muito grande para produzir vacinas, mas para desenvolver a gente precisa investir muito mais. Como que é? A gente tem uma grande... Não temos a cultura de produzir vacinas, mas não desenvolver da base. A gente compra de fora sempre? Basicamente, vamos usar uma expressão, olha, os insumos farmacêuticos ativos, ou seja, aqueles produtos para se produzir, 95 a gente importa. Por quê? Porque é mais... Porque o conhecimento, quem produz é no exterior. Infelizmente, nós somos, cientificamente falando, nós somos condenados a consumir o produto científico do exterior. E isso nos faz um país pequeno. Refém total. E agora imagina, tudo que está em volta da gente. Isso é resultado de ciência e tecnologia. Claro. Um país hoje não tem condições alguma de se tornar competitivo se não tiver ciência, tecnologia e inovação forte. A gente vai viver de commodities? Commodities, para quem não sabe, são arroz, trigo, soja... A gente vai produzir petróleo bruto e importar o nosso petróleo refinado. A gente exporta laranja e compra o suco. Aí os países desenvolvem tecnologias para colocar o suco numa embalagem e nos vende incontavelmente vezes mais caro do que a gente exporta. Exatamente. E mesmo assim,
para exportar commodities, para exportar produto, precisa de ciência e tecnologia. Exatamente, para estocar, para transportar. Para produzir, pra por produzir. exemplo, a Embrapa. A Embrapa é um dos institutos de pesquisa mais espetaculares no planeta em agricultura. Do planeta, assim. Ah, é? Embrapa é espetacular. Se a gente consegue ter Embrapa, a gente consegue ter o ITA. A gente é da mesma geração, assim. Tem 39 anos. Então a gente cresceu falando, poxa, o ITA sempre... é complicado de entrar ali. Exatamente. A gente tem Butantan, a gente tem Fiocruz. Embraer, que está totalmente vinculado ao ITA, porque é pesquisa de tecnologia espacial. Então, assim, a gente tem tudo isso e a gente não consegue produzir a ciência de base, precisa importar. Então, assim, se a gente quer imaginar um futuro assim, no país competitivo, internacionalmente, e, consequentemente, dar uma condição local muito boa, não há possibilidade alguma de deixar ciência, tecnologia e inovação de fora. Eu sempre escutei falar, pelo menos não sei se é verdade, que na Amazônia tem a cura para muita coisa que está escondido lá e que, se tiver pesquisa, a gente acha muita coisa lá, né? Nós temos, na verdade, todas as condições para qualquer coisa. Nós temos a natureza e nós temos o cérebro brasileiro, que tem algumas capacidades diferenciadas. Eu acho também. O poder de adaptação. Adaptação. E a gente é muito criativo. Por exemplo, eu trabalhava em Oxford. Onde desenvolver essa vacina de Oxford? Foi lá no Instituto Jenner. Foi onde eu fiquei 3 anos e meio. Fiquei, você estava lá em que ano? Eu fui de 2014 a início de 2018. Tá. Então, 3 anos e meio, assim, bem com essa correria do Instituto Jenner, o lugar que é o bambam do planeta, assim, para vacinas. Perfeito. Eles são muito bons. O dinheiro vem da onde para essas pesquisas? É vem sempre, do governo? lá é público-privado. É público e privado? Sempre é. Quem que é o privado? São as indústrias farmacêuticas? Isso, exatamente. Porque, assim, para as indústrias farmacêuticas é muito bom ter conexão com o laboratório. Por exemplo, lá imagina que a gente vai produzir algo. Eles têm um produto. Só que a maioria das empresas não tem a condição de teste experimental que nós, laboratórios, temos. Porque para você manter um laboratório com experimentação animal, para ter licença dos comitês de ética, é muito difícil. Investimento muito alto. Então, para a empresa, é muito melhor investir na universidade, testar os produtos dela e ter a parceria. Mesmo pagando para a universidade, dividindo, é muito melhor para eles. Só que aqui nós temos um grande problema. Nós temos o mau hábito de não patentear tudo que nós fazemos. Por que não patenteiam? Pô, os caras patenteiam tudo. Qualquer ideia. Até ideia, né? É o principal. Eles não patenteiam só produto, ideias. A gente publica, assim... Eu não lembro o número exatamente que nós estamos no ranking de publicação, mas é uma publicação científica, é muito alto. Mas em compensação de patente, é muito lá embaixo. Caramba. Só que patente tem algumas questões. Para você patentear algo, ele tem que ser bom e quando você patenteia, você tem que manter a patente, você tem que ter gastos. E o que é que acontece? Aqui no Brasil, a gente tem investimento em ciência e tecnologia, que nós temos o maior problema. As pessoas falam, tem que ter mais investimento em ciência e tecnologia. Tem, mas esse não é o problema. O problema da gente aqui é que o investimento da ciência e tecnologia ela é instável. Hoje, de repente, tem um investimento muito alto, que é muito bom. Daqui a um ano, o problema acabou, acabou entre aspas, a poeira baixou, a população não tem atenção, vai lá, corta ciência e tecnologia. Então a gente vive na gangorra. Quando a gente está desenvolvendo um copo que nem esse, a gente está produzindo o vidro e tal, está montando. Se corta, no ano seguinte, se corta o investimento em ciência e tecnologia, a gente fica na metade. Então o problema maior não é ter o dinheiro para desenvolver. Não, já gastou todo esse dinheiro para chegar até a metade, que é perdido porque não termina o... Exatamente. E aí a gente fica nesse... Aí, posteriormente, quando a gente submete um projeto, nossos pesquisadores, tem que ser inovador. Isso aqui já não é inovador. Porque passou do tempo. A gente perdeu isso. Então, assim, a gente precisa ter início, meio e fim. A ciência, início, meio e fim. E aí a gente vai gerando para a sociedade
o que é de mais valioso hoje do planeta. Na verdade, sempre foi, mas Sempre foi, né? que é o resultado de ciência, tecnologia e inovação. É que a gente fica muito à mercê dos governos, né? Demais. A gente fica... Ideologia, governo, aí tem um que fica contra o outro, ele quer cortar as coisas do outro porque acha que é ideológico, aí vem o outro, quer cortar esse, começa sempre do zero e vai sempre destruindo, pelo menos vendo de fora, parece que é isso, Sim, né? mas é muito isso. É. E outra coisa também que a gente tem é que parece que tem um grupo de... Agora surgiu o que a gente chama de mercado. O mercado é o grande Deus. Ou seja, parece que o investimento no Tudo Brasil tem que dar resultado tem que dar financeiro. resultado imediato. Imediato, é. E ciência, tecnologia e inovação não é assim. Claro que não. É longo, mas o que obtém é permanente. Mas, doutor, você estava falando de Oxford. Aqui Isso. no Brasil, comparativamente ao Butantan, que a gente tem, que seria mais próximo... Fiocruz. Hã? Fiocruz. Fiocruz. Fundação Oswaldo Cruz. Ah, e aí? O que se faz lá e o que se faz no Butantan? Por exemplo, eles são muito parecidos. O Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz, porque a Fundação Oswaldo Cruz é do nacional. Ah, é É nacional? nacional, isso. A sede principal é no Rio. Eu achei que era do Rio. Mas, assim, tem na Bahia, tem em Recife, tá. tem no Brasil inteiro, assim. Então, a Fundação Oswaldo Cruz ganhou o prêmio em 2016 como uma das principais institutos de pesquisa do planeta, em saúde Caramba. pública. Referência, assim, 2000, sabe? Do mundo. Aqui, o Instituto Butantan, ele é estadual. Tá. Mas, assim, eu fazia várias apresentações, assim, em Oxford, nos lugares sobre o nosso instituto de pesquisa, Butantan, Fundação Oswaldo Cruz, as nossas universidades. O pessoal pensava que era mentira minha. As instalações são boas? Espetacular. mesmo? Nós temos aqui o Butantan. O Butantan, por exemplo, exporta soro antiofídico para a América Latina inteira. A gente, nesse ponto, a gente tá Sim, lá em nós somos cima. muito à frente do resto da humanidade. Caramba. Assim, nós exportamos vacina para o Brasil inteiro aqui do Butantan. Então, assim, fica meio paradoxo, né? A gente fala, como assim a gente passa tanta dificuldade tendo institutos como esse? Por uma questão bem simples. Instabilidade. Econômica? Instabilidade do investimento em ciência e tecnologia. Tá. Esse é o grande ponto. As pessoas os cientistas nunca sabem como vai ser o ano seguinte, é isso? Exatamente. E aí nos destrói... Por exemplo, eu tenho uma equipe de pesquisa, tá? A pesquisa no Brasil, basicamente, ela é feita através de bolsas de pesquisa. Ou seja, a pessoa que vai fazer... A gente prepara na iniciação científica, quando está na graduação. A gente quer que a pessoa faça o mestrado e o doutorado. Tá. E a gente precisa manter aquelas pessoas com bolsa de pesquisa, que não é fácil, porque a pessoa já se formou, já é um profissional. Tudo bem, ela falou, vou fazer mestrado, doutorado. Mas o salário da bolsa é muito baixo comparado a uma profissão que ela pode atuar. Porque imagina, você tem um mestrado, você vai para um doutorado, você já é graduado, já Sim. é mestre, vai fazer um doutorado. Vai ganhar em 2.500, 3.000 reais. É muito baixo para uma pessoa que já é graduado, já é mestre. Tá no topo da... E aí a gente tem que convencer eles a se manter estudando. Poxa, mas é sua formação, você tem que focar em sua formação. Aí de repente fala, sim, mas qual a minha garantia de que esse ano eu vou ter a bolsa e o ano que vem? Porque a bolsa são para 3, 4 anos. Mas se de repente cortar, ok, acabou a bolsa. Isso destrói a gente por completo. Acabou a bolsa significa que o cara não vai ter nada Não de vai dinheiro. receber o salário do mês que vem. Para quem tem uma condição de vida muito boa, Vilela, se mantém. Mas não é o caso da maioria do Brasil. Não é. Mas aí que tá. Foi cortada a bolsa dessa pessoa em específico. Para onde ela vai? Vai para fora do país tentar alguma E aí, onde coisa? tá? Ela vai ficar totalmente perdida. Aí o que acontece? Muitas vezes também tem um chamado pós-doutorado. Que a pessoa faz o doutorado, se torna um PhD e vai fazer o pós-doutorado. Se ela não tem estabilidade, ela vai embora. Boa parte dos meus colegas da turma que a gente sentava ali em Oxford para discutir ciência e tecnologia não tá aqui no Brasil. Porque ganha melhor, é estável, né? Estável, imagina, o salário que eu tenho hoje é, sei lá, 10, 20% que eu ganhava na Suíça. Quanto que era um salário na Suíça, para ter uma ideia? Suíça é euro? É euro, né? Franco suíço. Franco suíço. Franco suíço. Depende da sua posição. Mas ele vai girar em torno de 8 a 10 mil francos suíços. Caramba. A 12 mil. Que é bom para você custo de vida com de real. lá. Bom. Não, com certeza. Caramba. Você dá pra você ter uma condição de vida legal. E aí, assim, vai aumentando. É. Sei lá, meu orientador ganhava, sei lá, 20, 25 mil francos suíços. Aí você multiplica por 6. Então, para quem tem uma condição... E o pesquisador tem uma questão também na Europa que é a respeitabilidade. Com certeza, né?
A gente vê, não só em filme, em qualquer coisa, o respeito que o pessoal tem pelo pesquisador é absurdo. É fora de série. Quando eu cheguei em Oxford, eu já tinha terminado o meu PhD aqui na USP. Pô, terminei o PhD, eu vou pra Oxford, que massa e tal. Quando eu cheguei na Inglaterra, a primeira vez, minha primeira chegada, que eu fui, já tinha ido antes, mas a visita, né? Eu fui lá, apresentei meu passaporte e tal. E aí a policial, a moça, perguntou o que era que eu tava fazendo lá, normal, né? Que você vem aqui e tal, vai passar quanto tempo? Eu falei, não, eu venho morar, o que você faz aqui? Eu sou pesquisador aqui, eu venho pra trabalhar na Universidade de Oxford. O sorriso dela mudou. Não, seja bem-vindo. Praticamente ela só quase me leva lá no ônibus porque sabe a importância do... Agora você imagine o lucro que vai dar um país. O Brasil todo investiu para me formar, graduação, mestrado, doutorado. Quando eu tô pronto para dar um resultado muito grande ao Brasil... Vai dar o resultado lá fora, cara. E ele só paga o salário, sem gastar nada para formar. Não faz o menor sentido isso. Não faz. Não faz o menor sentido. Não faz. A gente tem que orientar, mas tome cuidado com o terror. Por que eu falo isso? Porque quando a gente lança o terror, lança o medo excessivo, a gente não vai afetar a população que a gente é o alvo. Aquelas pessoas que a gente tá... Olha, a gente precisa trazer, a gente precisa da colaboração de vocês. A gente vai afetar aquelas pessoas que estão se cuidando e consequentemente, se as pessoas hoje estão se cuidando, elas estão mais suscetíveis psicologicamente. Então, quando a gente lança o terror para as pessoas, a gente vai afetar exatamente quem está nos ajudando. E nós temos um grande problema hoje, que é a questão psicológica. Doenças mentais. Porque as pessoas, nós somos sociáveis, a gente sai. Se ficar em casa, afeta muito. Então, naquele momento, quando lançou aquilo, ó, vamos ter e tal, que na verdade o Átila, basicamente, ele leu um artigo científico que previa aquele número exacerbado de mortes. Um artigo, por exemplo, do grupo lá da Inglaterra. De Oxford? Foi da Inglaterra, foi da Imperial College. Ah, tá. Que é lá de Londres, a universidade. Eles fizeram aquela previsão. Se não houvesse uma projeção dessa... Eles fizeram a projeção em cima. Se não, vocês não tiverem as ações corretas, vocês vão ter um desastre humano muito grande. O que o Átila fez foi ler aquilo. Todo mundo caiu matando em cima dele e tal. Ele não inventou esse número. Não, ele só fez ler o artigo. Leu, tipo assim, olha, os números são esses, a projeção é essa, pela Universidade XYZ. E aí, ficou aquela briga. O Bolsonaro dizendo que só iam ter 20 mil mortes no mundo. Que era uma gripezinha. Que ele tinha o histórico de atleta, que esse blá 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 todo. Não houve as ações políticas corretas. Que na verdade ele sempre foi o ministro da saúde. Você pode ter 1000 pessoas ali, o ministro da saúde sempre vai ser ele, fazendo uma bobagem atrás da outra. Perdeu de fazer, assim, o foco por essa questão política. As pessoas comentam, mas você entra nessa questão política, porque a política é o que nos guia. Então assim, e ainda mais quando a política interfere sempre na saúde pública. Interfere sempre. Mas tem atuado muito mais, né, ultimamente, né? Porque eu imagino que um presidente não precisa entender de pandemia, de vírus e nada. Por isso ele tem que uns ministros. Ele tem um ministro que cuida disso. Só senão, que ele não deixa cuidar. Senão, assim, pra que então ter um ministro? Exatamente. Porque você contrata um ministro, de repente ele não pode ser um especialista ele não pode ser, de repente ele não é um médico, não é um cientista. Mas ele compreende de saúde pública, ele compreende de educação, e ele compreende de estratégias para montar projeto. Então, consequentemente, o ministro ele vai ser capaz de formar equipe multidisciplinar que vai atuar num Brasil que necessariamente precisa de multidisciplinaridade, que a gente está falando de... País continental. E mesmo aqui, o diálogo que eu tenho contigo é diferente do diálogo que eu tenho na comunidade. Com certeza. Então, assim, as estratégias de saúde pública, educação, precisa ser multidisciplinar. Então, assim, quando você monta essa equipe, eles nunca fizeram isso. Cara, a gente não tem... Foi formado há pouco tempo um comitê de combate à crise da pandemia. Nós temos um comitê. Quando a gente tem um problema grave, a primeira coisa que se monta em qualquer país é formar um comitê específico para aquilo. Tem um comitê. A primeira coisa que o ministro, quando ele falou, ok, as coisas comuns do ministério vão seguir. Mas agora nós montamos um comitê do combate à crise. Naquele período ali de pelo menos abril, maio. Olha, o Mandetta ficou até quando? Acho que ficou até junho, julho, eu não lembro.
Tá. Então, assim, então naquele período monta o Comitê de Combate à Crise. Não houve. Então, o vírus se espalhando. O vírus espalhando. Parte da população aderindo e parte da população não. Ou adere todo mundo, ou todo mundo quebra a cara. É bem simples. Um vírus como esse, então foi junho, julho, o pico. Saiu em abril. Abril? Foi no comecinho ainda. Caramba, cara. Aquele era o período para montar o comitê. E ficou um bom tempo sem ninguém. Foi, aí ficou o substituto dele, que depois virou o ministro, né? Que é um dos... Ele vai entrar na história pro pior ministro da história de todos os ministros possíveis. Assim. Qual é o nome dele? O que entrou em seguida do Mandetta foi aquele Nelson Teich. Foi, que só ficou menos de um mês. Aí depois... As olheiras lá, né? Foi, ele entrou quando ele... Acho que a primeira reunião dele, ele já entrou em decadência com aquelas olheiras, assim. Aí depois entra o general lá. Que aquele vai entrar com os piores ministros do planeta de todos os tempos, em todos os ministérios, assim. Um desastre atrás do outro. Até quando ele acertou, ele foi obrigado a errar. Que foi quando ele entrou em um acordo com o Instituto Butantan para comprar as vacinas. Tá. Que aí o presidente falou, não tem acordo nenhum porque eu não compro essa vacina. E ele foi lá e desfez o acordo.